Olá, boa noite, como sempre fazemos todos os domingos, o nosso Evangelho no Lar. Hoje, dia 4 de julho, dia da independência, dos Estados Unidos. Vamos iniciar, são 19 horas pontualmente, vamos fazer a nossa oração, como sempre fazemos ao iniciar a nossa tarefa. Vamos colocar a nossa água, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele e a esses benfeitores amigos que sempre se fazem presente, nos auxiliando, nos ajudando, para que possam adentrar os nossos lares, dissipando todas as trevas, retirando tudo aquilo que perturba o ambiente no lar, trazendo, amado Mestre Jesus, a tua luz, o teu amor, a tua paz, e que estes sejam permanentes em nossos lares, em todo aquele lar que nos recebe, amado Mestre. Seja aquele que nos recebe agora, aquele que nos receberá posteriormente. Nós te pedimos, de coração puro, de alma elevada, que esses nossos pedidos sejam atendidos. E todo aquele irmão que acredita em Ti, Mestre, que tenha fé no Teu poder, que sabe da Tua força e que Tu, Mestre, tudo podes, que esse irmão receba o que necessita nesse momento. Seja aquele que pede por um emprego, seja aquele que pede pelas perturbações, seja de ordem espirituais. Não importa, Mestre, Tu sabes, nem necessitamos falar. Por isso te pedimos e ainda ousamos te pedir um pouco mais, que nas nossas águas seja colocado o medicamento o qual necessitamos nesse momento. E por isso tudo, e por hoje estarmos aqui reunidos em Teu nome, te agradecemos. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo. Está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. E para iniciar, nós vamos ler do Pão Nosso, o filho egoísta, que fala da parábola do filho pródigo, que diz assim: mas respondendo, ele, o filho, disse ao pai, esse é o filho que ficou, em casa: eis que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Esse, meus irmãos, trata-se do filho egoísta. Ele não ficou feliz com a volta do irmão. E aí nos diz no livro Pão Nosso, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, nos explica assim, que a parábola não apresenta somente o filho pródigo, mais aguçada a atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do Mestre Jesus demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão.
Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então nos explica bem, né, na parábola do filho pródigo, que normalmente a gente só fala do filho que voltou, né, da alegria do pai com o filho que voltou. E a gente não se dá conta de que o filho que ficou é um filho egoísta, porque ele não está feliz com a felicidade do pai, com a alegria do pai na volta do irmão, não é mesmo? Então aí já está o egoísmo. E aí nos diz o Evangelho, lá no item 11, é assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra onde retarda o progresso moral, e é ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: "Que me importa?" Ele disse aos judeus: "Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo?" E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, pela invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam e a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso expulsá-lo de vosso coração. Isso nos disse Emmanuel, em Paris, 1861. Se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria bem mais praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis por desembaraçar-vos dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava. Aquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse, não era repelido.
A mulher adúltera, o criminoso, todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então, o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar, vós mesmos, o exemplo. Sede caridosos com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não mais se importar com aqueles que vos olham desdenhosamente, e deixai que Deus cuide de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso na sociedade. Digo mais, nem segurança haverá. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se o mais sagaz. Uma luta de interesses, na qual as mais santas afeições são pisoteadas e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Isso nos disse Pascal em Sens, 1862. E como sempre nós temos o nosso roteiro sistematizado que nos ajuda e nos diz assim: em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. O homem egoísta é muitas vezes levado a sê-lo pelo egoísmo dos outros. Se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mais do que com os outros. E por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? Porque, sendo ele a negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os crentes devem dirigir suas forças e sua coragem. Por que é mais fácil vencer aos outros do que a nós mesmos? Porque para vencer aos outros, basta dar vazão aos instintos e à animalidade que ainda predomina em nós. Para vencer a nós próprios, no entanto, é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. A prática dos sentimentos nobres ainda constitui um grande desafio para todos nós, em face do predomínio dos nossos interesses em relação aos interesses do próximo. Como devemos, então, entender a atitude de Pilatos diante de Jesus? Como uma atitude egoísta, em que prevaleceram o apego e o prestígio do poder, tornando Pilatos indiferente à injustiça contra o Mestre Jesus. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. É possível eliminar o egoísmo da face da terra? Sim. O egoísmo, sendo um sentimento resultante da influência da matéria,
se enfraquecerá à medida em que a vida moral for predominando sobre a material. O egoísmo se assenta na importância que cada um atribui a si próprio, destruindo-se essa importância, ou pelo menos reduzindo-se às suas legítimas proporções, o egoísmo tende a desaparecer. O mal leva à busca do remédio que, no caso, é a caridade. Como promoveremos a destruição do egoísmo em nós? Começando por dar exemplo, como fez Jesus, praticando a caridade desinteressada, sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando eficazmente para a melhoria da humanidade. A ingratidão não será obstáculo à nossa boa ação? Não, pois devemos ser caridosos com todos, fazendo o bem indistintamente e deixar que Deus julgue os nossos atos. O Cristo não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, ele socorria. Assim, tanto a mulher adúltera como o criminoso, sem temer que a sua reputação sofresse com isso. E o que impede a prática da caridade pelos homens? O egoísmo, que enclausura as pessoas em si mesmas, privando-as de se relacionar fraternalmente com o próximo. O egoísmo é a negação da caridade, e sem a caridade não haverá descanso nem segurança para a sociedade humana. Então, o que é necessário para que a caridade seja melhor praticada na face da terra? É necessário que os homens se amem com mútuo amor, pois só o amor torna os corações sensíveis aos sofrimentos alheios. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria. Nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal desaparecerá um dia da terra? Certamente que sim. Quando os homens melhor compreenderem as lições e os exemplos do Cristo e se compenetrarem da sua verdadeira função como cristãos, aí o mal desaparecerá da terra, dando lugar à caridade. De que forma podemos contribuir para a implantação do amor e a consequente destruição do egoísmo na face da terra? Começando por dar o exemplo, como fez Jesus, sendo caridoso para com todos, fazendo todo o bem que pudermos, inclusive aqueles que nos olham com desdém, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando eficazmente para a melhoria da humanidade. A ingratidão das pessoas não será obstáculo à nossa boa ação? Não. A nós compete unicamente fazer o bem, não importa a quem. A Deus, e Deus é que sabe o que vai no nosso íntimo. E a Ele fica o encargo de fazer toda a justiça. Jesus, ao nos dar a receita do amor, não estabeleceu limites nem condições para a sua prática. Qual o maior obstáculo que encontramos para a destruição do egoísmo em nós?
nossos interesses e caprichos que erradamente sempre colocamos acima dos interesses do próximo. A satisfação desses interesses e caprichos ainda nos impede de reconhecer em nossos semelhantes criaturas que, como nós, aspiram à mesma felicidade. Como impedir, então, que nossos interesses e caprichos falem mais alto? Através do esforço próprio, muita coragem e tendo a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Aí nós aprenderemos a dividir o que temos com os nossos semelhantes. Ninguém vive para si. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais, etc. Olha isso. Muita verdade, né? E aí, para complementar, nós temos no livro Fonte Viva, também do Espírito Emmanuel, uma mensagem que diz assim, que vem complementar a nossa leitura nesse nosso evangelho de hoje. Ninguém vive para si. Aí diz assim, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Olha que lindo isso, né, meus irmãos? Muito linda essa mensagem. Na realidade, não vivemos para nós, né? Sempre nós temos alguém que nos compartilha, né, essa caminhada terrena, certo? Aqui vamos encerrando uma vez mais o nosso evangelho no lar desse domingo e lembrando sempre que temos, após o evangelho, o diálogo, o atendimento fraterno no Messenger, está bem? Tudo que conversarmos ficará entre nós e nosso Mestre Jesus, tá bom? Então, uma vez mais, já com a nossa água, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre e a esses benfeitores amigos, pedindo mais uma vez que adentrem cada lar, iluminando, abençoando cada um que nesse lar reside
E todo aquele que nesse lar entrar sentirá a tua humilde presença, Mestre Jesus. E deste lar sairá bem melhor do que quando ali chegou. Abençoa, Mestre Jesus, fortalecendo cada um conforme as dificuldades do momento, conforme as necessidades do momento, Mestre. Dai a força, a coragem, a sabedoria para enfrentar os obstáculos do cotidiano. Que ninguém desanime, Mestre Jesus, porque sabemos que Tu estás sempre a postos, de mãos estendidas, como nesse momento estás, com as mãos estendidas para todos nós. Por isso, Mestre amado, te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. E te pedimos que possamos no próximo domingo estarmos novamente reunidos. Muito obrigada por todas as bênçãos, esses fluidos benéficos e salutares que foram derramados sobre cada um de nós. Que assim seja. Um grande beijo.